Agora a gente vai falar um pouco sobre recursos que são importantíssimos para a manutenção ou para a obtenção do maior nível de segurança possível quando nós trabalhamos com computadores, principalmente quando isso envolve o uso da internet. A gente precisa se cercar de todos os recursos que estiverem disponíveis para que a gente possa ter a maior segurança possível. Então, o nosso assunto agora é falar sobre antivírus e anti-spyware. Vamos então começar com a definição. Antivírus é um programa que tem como função neutralizar programas maliciosos, como vírus, worms, ransomware, trojan horse, né? Vamos lembrar aí que quando a gente fala em malware, a gente está se referindo a qualquer programa malicioso, qualquer programa que, se executado, pode trazer problemas à máquina, aos arquivos da máquina e, consequentemente, ao usuário, ao dono daquela máquina e daqueles arquivos, tá? O que acontece? O nome antivírus ele é muito usado, mas além do nome antivírus, também existe o termo anti-malware, que seria mais abrangentes, tá? A finalidade de antivírus, de anti-malware é a mesma, é procurar detectar, anular e remover as ameaças, remover os programas maliciosos de um computador, tá? E aí existem vários programas que se encaixam nessa descrição. Antivírus, anti-spyware, anti-rootkit, anti-trojan, são exemplos de ferramentas que têm essa finalidade: detectar, anular e remover códigos maliciosos de um computador. Como a gente está vendo, existem ferramentas específicas para que possam atuar contra diferentes tipos de códigos maliciosos. Isso faz com que seja difícil a gente delimitar a área de atuação de cada uma dessas ferramentas, porque a definição do tipo, né, do programa malicioso varia de acordo com o fabricante. Existem programas maliciosos que utilizam características de outros programas maliciosos. Então, isso torna muito difícil a gente delimitar essa área de atuação, tá? Entre essas ferramentas que a gente citou, aqui engloba, né, a maior quantidade de funcionalidades, é o que a gente chama de antivírus, tá? Tem esse nome porque foram criados especificamente para combater os vírus, mas com o passar do tempo foram surgindo outras ameaças, e aí os antivírus passaram a atuar também para proteger os computadores, os usuários dessas outras ameaças que surgiram com o passar do tempo, tá? Como eu disse aqui, esses programas de proteção, eles são criados e mantidos por equipes especializadas nesse tipo de software. E aí, quando aparece algum programa malicioso novo, as equipes que fazem a manutenção, responsáveis por esses programas, fazem uma análise meticulosa naquele novo programa malicioso que foi detectado, para descobrir que características aquele programa malicioso tem e preparar os recursos que vão tentar evitar a ação daquele programa malicioso, tá? Então, como isso é uma coisa comum, como todos os dias surgem novas ameaças, é fundamental que os nossos programas de proteção, o antivírus, que é o que eu estou me referindo especificamente, esteja sempre atualizado. Essa atualização ela é feita através da internet. Os programas antivírus eles têm um contato contínuo com as páginas das empresas que os produzem e os distribuem. E dessa forma, quando há um novo pacote que consegue fazer com que um programa de proteção seja eficaz contra determinados tipos de programas maliciosos, esse pacote é baixado para o computador do usuário, as atualizações são instaladas
e aí aquele programa passa a conseguir combater aquele tipo de nova ameaça, tá? Basicamente é assim que funcionam esses programas de proteção. Muito bem. Ah, como eu disse, né, é difícil a gente estabelecer um limite, uma área de atuação para esses programas, mas é comum a gente falar em antivírus, como eu comentei aqui nesse slide, e também falar em anti-spyware, tá? Quando a gente estuda essas ameaças, a gente vê que spyware é um tipo específico de programa malicioso que procura obter informações de forma não autorizada, tá? Então, apesar de antivírus ser normalmente capaz de agir contra spyware, existe um anti-spyware que é especificamente criado para combater essa ameaça especificamente, que é o spyware. Tá? Como a gente já estudou lá nas ameaças, ou sei lá, se você vai estudar ainda, né? Nós temos 3 tipos de spyware, que são o adware, o keylogger e o screenlogger. Então, como adware, keylogger e screenlogger são 3 tipos diferentes de spyware, um programa anti-spyware, ele tem, né, o objetivo de combater esses 3 tipos de spyware. Eu coloquei aqui uma questão para a gente analisar que diz o seguinte: com relação ao sítio de pesquisa Google, aos aplicativos para a segurança da informação e aos procedimentos de backup, julgue o item. O item diz: o software antivírus, após sua instalação e configuração, não necessita ser atualizado pelo fabricante, pois já contém uma lista de assinaturas válidas e consegue eliminar todas as formas de vírus. Bom, obviamente que isso aqui está errado. Eu acabei de comentar com você que é de extrema importância manter o programa de proteção atualizado, porque regularmente são descobertas novas ameaças. Quando essas novas ameaças são descobertas, as equipes que mantêm os programas de proteção fazem programas que alteram o programa de proteção para que eles possam agir contra as novas ameaças descobertas. E isso é uma coisa que acontece quase que diariamente. Quase que diariamente há a descoberta de novas ameaças e há, então, a respectiva atualização para que o programa seja capaz de proteger contra essas novas ameaças que foram descobertas, tá? Portanto, é claro que esse item aqui está errado. Os programas de proteção têm que estar atualizados para que tenham eficácia. Como é que os programas de proteção eles conseguem nos proteger, tá? Bom, primeira coisa, a forma mais básica é o que a gente chama através de assinatura, tá? O que vem a ser assinatura? Um programa malicioso, um vírus, um trojan, um worm, um programa malicioso é um programa. Alguém, um programador, um profissional, ou não, não necessariamente profissional, mas alguém com conhecimento de programação, escreveu um código, escreveu um programa que, se executado for, trará problemas, gerará problemas. Então é um programa, né, como outro qualquer. Todos os programas têm as suas peculiaridades. Todos os programas têm a sua lista de comandos, a sua lista de códigos. Então, o que acontece? Quando um programa malicioso é descoberto, ele é estudado para que seja possível encontrar nesse programa uma sequência de caracteres que só exista nesse programa. Quando se consegue identificar uma sequência de caracteres que só exista naquele programa, aí a gente diz que encontrou uma assinatura. É algo que só existe naquele programa. Então, encontrou-se uma assinatura. E aí, como é que funciona? Os programas antivírus, eles têm, eles trabalham em conjunto com um arquivo de assinaturas. Assinaturas dos programas maliciosos conhecidos. Trechos de programas maliciosos que já foram identificados,
são trechos que só existem cada um naquele programa específico. Então, o que acontece? Quando a gente manda um programa malicioso executar um scan, tá? Isso aqui, ó, que é a mesma coisa que varredura, tá? Esse programa de proteção, o antivírus, ele pega cada arquivo que tem naquela máquina e procura em cada arquivo as assinaturas que ele conhece. Se ele acha no arquivo que tem na minha máquina uma assinatura de vírus, uma assinatura de um programa malicioso, quer dizer o quê? Que aquele programa está infectado. Se a assinatura de um programa malicioso faz parte de um determinado arquivo, aquele arquivo está infectado com um programa malicioso ao qual corresponda aquela assinatura. Essa é a forma mais básica de se tentar evitar ou de se tentar eliminar os programas maliciosos. É através da varredura, da análise dos arquivos de uma determinada máquina, de um computador. Esses arquivos são analisados e, nessa análise, nessa varredura, procuram-se as assinaturas conhecidas. Se encontrar uma assinatura, o programa está infectado. É assim que funciona. Então, essa é a detecção por assinatura. Existe uma outra forma de detecção, que é o que a gente chama de heurística. E como eu coloquei aqui, isso se baseia nas estruturas, nas instruções e características que o código malicioso possui. Olha, atualmente, em praticamente todos os programas de proteção, antivírus, anti-spyware, né, anti-malware, seja o nome que você quiser, é usado essa técnica que a gente chama de heurística, que ela compara assinaturas de programas maliciosos conhecidos usando dados genéricos sobre essas assinaturas. Então, não é a assinatura propriamente dita, são informações acerca daquela assinatura. E qual é a vantagem que isso traz? A vantagem dessa análise heurística é que ela pode detectar novos programas maliciosos antes mesmo que o programa de proteção conheça a assinatura daquele programa malicioso. Quer dizer, a análise heurística é capaz de detectar novos programas maliciosos antes mesmo que eles tenham a capacidade de produzir algum malefício, de causar algum prejuízo. Tá? Então, quando a gente fala em análise heurística, a gente está falando basicamente nos programas de proteção que usam informações para tentar descobrir um programa malicioso antes mesmo de ter sido detectada a assinatura daquele programa malicioso. Tá? Então, isso é interessante porque aumenta a proteção e tem uma desvantagem, que é o que a gente chama de a ocorrência de alarme falso, de falso positivo. A análise heurística ela pode definir como suspeito um programa que não esteja infectado, né? Não é muito comum que isto ocorra, mas é uma possibilidade. Então, quando se fala em análise heurística, a gente tem que ter isso em consideração, tá? E existe também um método de detecção por comportamento, que é a análise do comportamento do código malicioso quando executado. Então, quais são os principais métodos de se detectar programas maliciosos? A assinatura desses programas, a heurística e também a análise de comportamento desses programas maliciosos, tá? Algumas características de que a gente deve guardar com relação a esses programas maliciosos. Primeiro, a gente tem que instalar o programa de proteção antes que ocorra uma contaminação, justamente para que esse programa nos ajude a evitar que a contaminação aconteça. Se eu descobrir que a minha máquina foi infectada e só depois disso eu instalar o meu programa de proteção, o meu antivírus, o meu anti-spyware, o meu anti-malware, pode até resolver, mas a chance é muito menor do que se eu tiver instalado o programa de proteção preliminarmente
que ele pode evitar que a infecção ocorra. Então, é muito melhor a gente agir preventivamente do que corretivamente. Agir preventivamente é evitar que o problema ocorra. Quando o problema já ocorreu, aí eu vou ter que corrigir o problema. Aí eu vou agir corretivamente. Então, o que eu estou dizendo aqui nesse slide, né, a primeira observação que tem aí, é justamente essa. Eu devo sempre procurar agir preventivamente, ou seja, instalar o meu programa de proteção antes que alguma infecção, alguma contaminação ocorra. Monitorar os arquivos contidos nos nossos meios de armazenamento, nos nossos mídias, né, de armazenamento. Quando um programa de proteção identifica um arquivo, por exemplo, em um HD como contaminado, ele vai agir para evitar que aquele programa faça a contaminação piorar. Tá? Então, o que acontece? Se um programa malicioso se um programa de proteção, se um antivírus identifica um arquivo contaminado, a primeira coisa que ele faz é avisar ao usuário que houve aquela identificação, que ele achou um arquivo ali que está contaminado. Tá? E outra característica com relação aos programas antivírus e anti-spyware é que quase sempre você vai ter uma versão gratuita e uma versão paga. Normalmente, a versão paga ela é mais completa, ela contém mais recursos e, usando a versão paga, o nosso nível de segurança aumenta. Na verdade, essas versões pagas, como eu coloquei aí no slide que a gente está lendo, ela faz uma quantidade maior e mais abrangente de testes, tá? Outra coisa que é importante também a gente lembrar quando a gente fala em antivírus e anti-malware é o que é a quarentena, tá? A quarentena é um recurso dos antivírus, dos anti-malwares, que tem a função de armazenar com segurança arquivos infectados. Quando o antivírus não consegue extrair do arquivo o programa malicioso, ele coloca esse arquivo na quarentena. Tá? Então, é bom a gente lembrar que quando se coloca um arquivo em quarentena, ele não é deletado, ele não é apagado, ele continua existindo, só que ele vai ficar preso, vamos colocar assim, num determinado lugar, onde ele não possa executar ações maliciosas. Tá? Esses arquivos em quarentena podem ser restaurados pelo usuário e a exclusão, ou seja, a remoção desses arquivos, automaticamente vai variar de acordo com o antivírus que está sendo utilizado. Existem programas antivírus que automaticamente excluem arquivos infectados da quarentena e outros que não executam esse procedimento, que deixam o arquivo infectado lá na quarentena. Isso varia de programa de proteção, de programa para proteção, não há como generalizar, tá? Quando o usuário precisar, ele pode desativar a execução de um antivírus. Olha, como você já percebeu, eu faço aqui as minhas aulas expositivas com base em questões de prova, sempre com base em questão de prova. Mesmo antes de trabalhar no TEC, nos muitos cursos que eu dei aula na minha vida, eu sempre tive essa característica, eu sempre embaso as minhas aulas em questão de prova, porque é isso que nos interessa. Então, perguntam em prova, olha, responda certo ou errado. O antivírus pode ser desativado? Pode. O ideal é que o antivírus esteja sempre ativo. Porque se eu tentar abrir um arquivo infectado, se eu tentar instalar na minha máquina um arquivo infectado, o antivírus grita, me avisa, toma alguma providência para tentar impedir que eu seja prejudicado. Mas existem circunstâncias onde o antivírus pode impedir, por exemplo, a instalação de um programa que eu conheço bem, que eu sei que é um programa confiável, mas muitas vezes o antivírus pode ali analisar aquele programa que eu estou tentando instalar e, erradamente, concluir que aquele programa que eu estou tentando instalar é perigoso.
Então, o usuário ele pode desativar o antivírus para fazer a instalação de um determinado software que o antivírus pode estar impedindo, né, pode estar dificultando, instala o software e depois reativa o antivírus. Então é perfeitamente possível desabilitar, desligar, desativar o antivírus. Se você tiver essa situação, onde você tem que instalar um programa que você tem certeza que é confiável, mas o antivírus pode estar criando algum empecilho para aquela instalação, vai lá, desliga o antivírus, instala o programa, depois que tiver tudo certinho, tudo justo, tudo perfeito, você reativa o antivírus, tá? O que mais? Antivírus não são projetados para atuar em conjunto com outros antivírus. Mesmo sendo de fabricantes diferentes, os antivírus costumam fazer os mesmos testes. Então, o que acontece? Né? Perguntarem assim, Maurício, me adianta usar 2 antivírus? Não. Geralmente não adianta, porque eu acabei de explicar aqui. Os antivírus geralmente fazem o mesmo teste, o mesmo tipo de teste, tá? E quando o antivírus está fazendo o teste, ele está consumindo tempo, ele está consumindo CPU, né? E quando você tem mais de um antivírus, você pode ter aí um problema com relação ao desempenho de um computador. Porque você tem 2 programas fazendo testes, praticamente os mesmos testes, e isso está consumindo o uso da CPU, está consumindo tempo de uso do computador. E geralmente isso não traz nenhum benefício. Então, os antivírus, eles não têm função, eles não são projetados para atuar em conjunto com outros antivírus. Tá? Existe uma verificação rápida, isso praticamente todo programa antivírus disponibiliza para o seu usuário, que é chamada em inglês de Quick Scan, e isso verifica os locais na nossa unidade de disco, ou seja, no nosso HD, que tem mais chance de estar com alguma infecção. Tá? Então, Quick Scan, como o próprio nome já indica, é uma varredura rápida. Ela é rápida por quê? Porque ela não verifica o HD todo. Ela verifica apenas os locais onde há mais probabilidade de haver um programa malicioso. Tá? A verificação completa, que em inglês é a full scan, aí verifica todos os arquivos na unidade de disco, todos os programas que estiverem sendo executados, e aí, geralmente, a gente tem HDs com grandes quantidades de arquivos, e essa varredura completa, ela pode sim consumir uma quantidade bem razoável do tempo do usuário, tá? Recomenda-se a utilização de pacotes de segurança de fabricantes conhecidos. Symantec, McAfee, F-Secure, Kaspersky, né, são alguns nomes que os atacantes podem usar para se disfarçar de antivírus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá, com relação a isso. Vamos lá. Exemplos de programas antivírus. Bom, muitas questões de provas de concurso, elas se referem ao Windows Defender, tá? Então, olha aqui. O Windows Defender existe desde o Windows 7. Só que no Windows 7, o Windows Defender, ele era só um anti-spyware. A partir do Windows 8, o Windows Defender passou a ser um recurso de proteção completa. Ele é muito mais abrangente, ele é um antivírus bastante abrangente e também atua com firewall, como firewall, tá? Então existe o Windows Defender para o Windows 8, para o Windows 10 também, e nesse caso, nessas 2 últimas versões, o Windows Defender é um recurso abrangente de proteção. Ele não é só um anti-spyware, como era na época do Windows 7.
a partir do Windows 8, passou a ser um sistema de proteção completo, abrangente, contra vários tipos diferentes de programas maliciosos e que também atua como firewall, tá? O Windows Defender, ele atua em tempo real, ele notifica o usuário e bloqueia a ação quando algum programa malicioso é detectado, tá? Também, como a maioria dos programas de proteção, permite que o usuário faça a varredura sempre que for necessário. Nós temos o Norton, que é o líder de mercado, uma quantidade enorme de usuários, já foi aprovado, né, já teve aí vitória sobre os outros em vários testes de aplicativos similares. O AVG, que é muito conhecido, tá? Principalmente na sua versão gratuita. O Avast também é um antivírus muito conhecido, principalmente também na sua versão gratuita. A Avast é uma subsidiária da AVG, muita gente não sabe disso, né? McAfee é um antivírus desenvolvido pela Intel. A Intel é um dos maiores fabricantes de processadores do mundo. Muitos modelos de computadores já vêm com o McAfee de fábrica. O Avira também é um nome que a gente deve guardar, também é um programa antivírus, desenvolvido por uma empresa alemã. Node 32, isso é muito pouco conhecido, mas esse nome aparece em questões de prova. Bitdefender, também não é muito conhecido, mas também aparece em questões de provas. O Kaspersky, esse é muito conhecido, um dos mais poderosos. E o Panda, hoje em dia não se fala muito mais no Panda, mas também é um programa antivírus bastante importante, tá? Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui uma questão para a gente analisar que diz o seguinte: nos equipamentos de informática de uma repartição pública, é comum encontrar programas maliciosos desenvolvidos por programadores para prejudicar o seu funcionamento. Uma das medidas de prevenção a esse problema então está se referindo a programas maliciosos. Letra a instalação de um programa antivírus, de fato, essa é a atitude mais recomendada. Eu já sei que a resposta aqui é a letra A, tá? Então, é a melhor coisa a se fazer. A letra B é hilária, né? Aí o examinador quis fazer uma brincadeira com o candidato. Limpeza regular da máquina com pano úmido, pelo amor de Deus, né? Vírus de computador não é vírus biológico, não se mata com pano, nem com qualquer líquido, muito menos água. Vírus de computador é programa de computador, né? Reinicialização imediata do equipamento, isso também não resolve nada. Se um programa está infectado por um programa malicioso, ele continuará lá, seja quantas vezes a gente desligue e religue a máquina. E formatação da placa-mãe e dos periféricos. Não se formata a placa-mãe. A placa-mãe é a placa mais importante da máquina que faz a comunicação entre os dispositivos de um computador. Não existe formatação da placa-mãe. A gente formata disco, formata HD, formata CD, formata DVD, mas placa-mãe não se formata. Portanto, aqui a resposta é a letra A. E vamos fazer mais uma questãozinha para a gente fechar aqui, tá? Que diz, julgue o item seguinte quanto aos conceitos básicos de rede de computadores, aos conceitos de organização de gerenciamento de arquivos e aos procedimentos de segurança da informação. Adquirir bons softwares que visem a proteção das informações de uma empresa ou de um órgão público é um procedimento de segurança suficiente para salvaguardar essas informações. Errou aqui por causa do suficiente, tá? Apesar de existirem vários programas de proteção que são muito eficazes, aumentam o nível de segurança dos equipamentos, nunca serão suficientes. Aliás, essa é uma outra observação importante de se fazer, tá? Nunca se vai conseguir obter 100% de segurança. Por mais eficaz que seja o programa de proteção ou o conjunto de recursos de proteção, porque hoje existem várias técnicas de combinar antivírus com firewall, com IDS, enfim, existem vários recursos que podem ser combinados, mas mesmo que eles sejam muito eficazes,
Qualquer questão que diga que se usar tal coisa, não importa qual seja a coisa, tá? Se usar tal coisa, vai ter 100% de proteção. Isso não existe. Seja lá qual for a coisa. Não existe sistema impenetrável, infelizmente, né? Não existe sistema infalível. Por mais eficiente, por mais sofisticado, por mais moderno que seja o sistema de proteção, sempre haverá a possibilidade de que ele seja derrubado, de que os invasores consigam neutralizar as suas proteções. Então, vamos também ter essa atenção. Portanto, esse itemzinho aqui ele está errado por causa da palavra suficiente. E dessa forma a gente termina também, então, esse tópico onde a gente falou bem diretamente sobre esses programas de proteção antivírus e anti-spyware.